Oi pessoal, no vídeo de hoje eu decidi trazer vocês pra gente, no caso, eu decorar as folhas desse caderno, né? Eu ganhei esse caderno, ele tem a capa do Stitch, é muito bonitinha, só que todas as folhas elas são totalmente lisas, não tem nenhuma decoração. E aí eu decidi simplesmente decorar todas as folhas desse caderno com temas diferentes. Como eu falei pra vocês, no primeiro ele foi um pequeno desastre. Porque o Stitch, né, eu não tinha feito um rascunho das cores, então eu fui a olho e acabou que as cores não, algumas cores não estavam correspondendo. E aí eu também tava com muita dificuldade na parte de colorir com canetinha. Eu já comecei com a parte mais difícil, porque parece que é mais fácil pintar com canetinha, mas não é. Então eu fui fazendo desse jeito que vocês viram ali no Stitch, tem vídeo aqui no canal. E agora eu comecei a fazer a parte do Wazowski. Aqui no Wazowski, eu senti que eu estava mais confiante em pintar com a canetinha. Isso fez com que as coisas fluíssem mais, porque quando você começa a pintar com canetinha, parece que tudo vai dar errado. Mas no final das contas, quando você vai finalizar o desenho, as coisas ficam melhores. E eu acho, vocês podem comentar aí, mas eu acho que o segundo ficou melhor do que o primeiro. Fala pra mim se eu estou certo, se eu estou errado. Eu acho que aqui eu estava mais confiante. O fato é que eu comecei o Wazowski com esse tom de verde que vocês estão vendo. E aí eu fui pintando todo ele com essa cor. O Wazowski é um personagem muito fofo, eu gosto muito dele no filme Universidade Monstro. Ele é imparável nesse filme, todo mundo fala que ele não vai conseguir, que ele não tem potencial. E ele mostra uma garra e uma confiança nele mesmo absurda. E é muito, muito bom esse filme. Eu gosto muito dele. Inclusive, eu gosto de assistir o filme Universidade Monstro até para me motivar, porque o Wazowski, assim, ele é imparável, como eu falei para vocês. E aí, por que não fazer uma folha decorada com ele, né? Então, eu queria que o Wazowski tivesse ali em destaque. Ele está grande, sim, nessa folha, mas eu realmente queria que ficasse uma folha bem decorada. Então, eu fui fazendo isso. Depois, eu joguei um amarelo nas unhas e também na parte aqui do chifrinho que ele tem. Depois eu vou jogar um outro tom de amarelo também, sabe? Pra dar um efeito a mais. Mas por enquanto eu vou fazer essa parte do olho dele. Então eu comecei pintando a parte da bolotinha de preto e passando aí por toda essa parte do olho que vocês estão vendo. Depois que eu faço isso, eu venho com um tom de azul e pinto todo o olho dele de azul. Só que aí depois, pessoal, eu vou jogar um segundo tom de azul, tipo fazer um degradê. Aí, aqui, no caso, eu tô caçando qual que é o tom certinho que eu quero. E aí, eu percebi que na minha foto de referência, dava pra ver a língua do Wazowski, sabe? Então, eu fui fazer essa parte da língua dele. E aí, eu vou pintando, vou preenchendo, eu faço o contorno, é um tom de verde mais fechado. Aí, eu achei esse tom de verde. E aí, o restante ficou pretinho, a parte da boca dele. Mas aí, eu fui pro azul, que eu já ia fazer, eu só tinha reparado esse detalhe, né, no caso da língua dele. E aí eu fui fazer toda essa parte aqui do azul, fui pintando toda essa parte aqui até a parte de baixo, fazendo esse fechamento que vocês estão vendo. Depois que eu faço isso, eu ainda estava em dúvida se eu ia fazer a parte de um azul mais escuro para fazer um degradê. Só que assim, eu tava com muita dúvida. Na dúvida, eu decidi fazendo outras coisas e depois eu ver se eu fazia isso ou não. Então, eu peguei aqui para fazer a parte do contorno do Wazowski, que eu achei que ficaria interessante se eu jogasse um contorno. Aí, eu pensei se eu jogasse um contorno com o mesmo tom de verde que eu pintei ele ou um tom mais escuro. Eu decidi jogar um tom mais escuro. Então, eu fui fazendo toda essa parte de decoração que vocês estão vendo. Vou pintando e fazendo o contorno. Aqui, vocês conseguem ver que já tem um contraste bem grande entre o verde, né, que eu pintei todo o Wazowski, e esse contorno que eu fiz. Era o único tom de verde, não tinha um tom mais claro do que esse. Então, ou era o tom do Wazowski mesmo, ou era esse tom, eu optei por esse tom. Fui fazendo toda a parte do contorno, e à medida que a gente vai fazendo com canetinha, vai ficando mais confiante. Como eu falei pra vocês, eu não acho que pintar de canetinha é a forma mais fácil de se pintar. Eu acho que a forma mais fácil de se pintar é com lápis de cor. Mas quando eu fui pegar referência, quando eu fui ver coisas, eu achei mais interessante com canetinha.
Em nenhum momento me pareceu ser mais difícil. Isso foi uma conclusão que eu tirei quando eu fui fazer. Mas é a vida, né, gente? A gente aprende com o mais difícil, aí depois a gente domina o mais fácil, que seria o lápis de cor. Fui fazendo a parte do aparelho do Wazowski. Depois que eu fiz isso, eu ia fazer o contorno do dente de cinza, não ia ficar bom. Aí eu vim com a minha caneta preta e fui fazendo todo esse acabamento primeiro da boca do Wazowski. E aí eu vou pintar de preto mesmo, porque se eu fosse pintar de cinza, ia se perder com o aparelho dele, sabe? Então, não era essa a intenção, e sim gerar um alto contraste. Por isso que eu optei por essa caneta preta. Eu usei essa caneta preta da Faber-Castell, gostei muito, tô gostando dela. Como a gente ainda tá na segunda folha de decoração, né? Eu acho que o ideal não é tirar conclusões. Pegou ali um trechinho da minha cabeça, mas tá tudo certo. Aqui eu tava muito concentrada pra dar certo, porque se desse ruim, ia dar muito ruim. Eu não queria que desse ruim, porque o Wazowski já tava muito fofinho, sabe? Então, pensa na concentração. Por isso que eu narro depois que eu faço, porque eu tava muito concentrada. Fiz essa parte de dentro também da boquinha dele. Ficou a parte do olho. Eu tô em dúvida se precisava ou não ter feito o contorno, mas por fim eu acabei fazendo o contorno de cinza do olho do Wazowski. Não ficou feio. Ficou bem marcadinho, mas não ficou feio esse contorno dele cinza. Mas eu achei interessante. Ficou interessante o jeito que ficou. Depois que eu fiz isso, como eu falei pra vocês, eu estava na dúvida se eu ia fazer a parte do olho dele, né, de um azul mais escuro pra fazer o degradê. Aqui eu fiz também o contorno do olho dele de um cinza. E depois disso, eu venho caçando aí, no caso, uma canetinha azul mais escura. E aí, eu faço esse tom de azul escuro aqui na parte de cima e ficou um degradê fofinho, tá vendo? Aí, depois que eu fiz isso, uma pessoa se meteu ali no meu vídeo, pra variar, pra tentar esfumar, mas não deu muito certo nessa parte de esfumar. E aí, depois eu venho com outro tom de amarelo, fazendo a parte da unha. E aí, eu fiz aqui a parte da unha, né? No caso, o contorno da unha do Wazowski e também do chifrinho dele. Gostei do jeito que ficou. A folha tava decorada? Não. Então, o que que eu fiz? O Wazowski tava ok. Eu peguei 2 tons de verde. Eu comecei com esse tom de verde mais claro. Fiz aqui o acabamento da boca do Wazowski. E depois, gente, eu vou fazer a decoração da folha. No Stitch, eu fiz reto a linha, nessa aqui eu não fiz reto, eu fiz assim, ó. E aí, poderia ter ficado só assim, mas eu decidi jogar mais um tom de verde pra dar uma decoração a mais. Então, eu peguei o tom do verde que eu pintei o Wazowski, e aí eu fui fazendo um contorno com esse verde. E eu achei que ficou muito bom. Comenta aqui se vocês preferiram a primeira ou a segunda folha. Se inscreva no canal e é isso.